122 questões de direito eleitoral para o concurso do TSE unificado. Já vi o meu filtro aqui no Que Concursos, sou assinante do Que Concursos. Encontrei 336 questões, banca Sebrasp, modalidade certo ou errado, porque o concurso, a banca Sebrasp, modalidade certo ou errado. Vou dividir em 3 vídeos para gravar as 336 questões. Nesse primeiro vídeo, 120 questões. Depois, quando esgotar as 336, vamos resolver todas as questões de direito eleitoral dos TRE, mais o TSE, modalidade certo ou errado, o Sebrasp tem 222 questões. Depois, vamos resolver todas as questões direito eleitoral, Sebrasp, TRE, mais o TSE, múltipla escolha, tem 357 questões. Recomendo o meu canal Robson Concursos, revisão de poder constituinte, revisão da Lei 8.112, revisão de direito eleitoral, revisão do Pacto São José da Costa Rica e vários vídeos. Mas sem mais delongas, vem comigo resolver nossas 120 questões rápida, certo ou errado. Vou colocar no modo noturno para não cansar a vista, mas vem comigo agora, principalmente esse vídeo é para as vidas que não têm condições de assinar aí o Que Concursos. Robson Concursos facilitando a sua vida e a minha vida. Vem comigo. 2023, caiu para delegado de polícia, fiz essa prova, mas infelizmente não obtive a pontuação necessária para ir para as próximas etapas. Mas quem sabe no próximo vou gabaritar. Diz assim a assertiva: segundo a regra que impõe a fidelidade partidária, qualquer representante eleito ao poder legislativo que se desfiliar de seu partido político deverá perder o mandato, embora isso não torne inelegível na eleição subsequente. É certo ou errado? Você dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Vamos colocar aqui como errado. Olha aí, acertei a questão, vibração total. Questão 2, promotor de justiça 2023, diz o seguinte: como forma de evitar que a contratação de servidores públicos seja utilizada para a obtenção de vantagens eleitorais indevidas, a legislação proíbe toda forma de nomeação, contratação ou admissão de servidores públicos na circunscrição do pleito, nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, ressalvadas as exceções previstas no texto legal. E aí? Certo ou errado? Você já sabe, vamos marcar aqui como certo e responder a questão. Olha aí, certíssima a questão. Vamos agora para a questão 3, promotor de justiça 2023, diz o seguinte: a legislação proíbe todo tipo de transferência gratuita de bens, valores e benefícios pela administração pública nos anos eleitorais. Aí, certo ou errado? Você dá uma pausa, tenta responder. Vamos marcar aqui como errado. Olha aí, errada a questão. Vamos para a questão 4, diz o seguinte, promotor de justiça: a justiça eleitoral pode determinar em certas circunstâncias a retirada de publicações em sítios da internet e até mesmo a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições legais. E aí, certo ou errado a questão? Você viu algum erro na questão? Não. Então você marca como certo. Aqui é para revisar rápido e estratégico. Não sabe? Você dá uma pausa no vídeo e vai pesquisar, vai ler o código eleitoral, vai ler a Constituição, vai ler, meu guerreiro, minha guerreira, vibração total. Olha aí, questão 2023, promotor de justiça, olha aí a lei 9.504, diz o seguinte: apenas pessoas físicas são autorizadas a vender cadastros e endereços eletrônicos para uso de partidos e candidatos em campanhas eleitorais. Você vê aí apenas, olha aí apenas, certo ou errado, você já sabe, apenas, exclusivamente, meu guerreiro, minha guerreira, necessariamente, a princípio quase 100% a questão está errada. Olha aí, questão errada, exatamente. Mais uma questão 2023, promotor de justiça. Nossa 6ª questão diz o seguinte: não há limite legal para o aporte de recursos do próprio candidato para a sua campanha. E aí, certo ou errado, meu guerreiro, minha guerreira, você já sabe. Viu também ou não, você circula ele, sublinha. Olha aí, questão errada. Questão 7, promotor de justiça 2023 diz o seguinte: na partilha dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, com exceção de um pequeno percentual distribuído igualitariamente entre todos os partidos, com registro no Tribunal Superior Eleitoral, observam-se os seguintes critérios: percentual dos votos obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados,
número de representantes na Câmara dos Deputados e número de representantes no Senado Federal. E aí, certo ou errado a questão? Viu algum erro na questão? Não, então você marca ela como certo. Vamos agora à questão 8, diz o seguinte: admite-se como domicílio eleitoral qualquer lugar onde o eleitor possua vínculo específico, seja ele familiar, econômico, social ou político, uma vez que esse domicílio é definido como um local permanente ou não de residência do eleitor. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado? Você já marca a questão exatamente, questão certo. Viu algum erro na questão? Não, então você marca a questão como certo. Vamos agora para a questão 9, que diz o seguinte, a questão 9. Para concorrer às eleições, o candidato deve possuir domicílio eleitoral na circunscrição respectiva por prazo superior ao exigido para a filiação partidária. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado a questão? Exatamente, questão errado. Vamos agora à nossa questão 10. Olha aí, questão anulada, promotor de justiça. Brincadeira, né? 10ª questão anulada, vamos pular ela. Questão 11, você pode dar uma pausa e tentar responder, meu guerreiro e minha guerreira. Mas anuladas, vamos pular para ganhar tempo. Aqui é revisão, sabe ou não sabe? Vamos agora, questão 11, promotor de justiça. A comprovação de fraude na cota de gênero terá como consequência eleitoral a cassação de diplomas ou mandatos, não apenas das candidaturas fictícias, mas de todos os candidatos vinculados a elas, seguida de retotalização dos resultados. E aí, dá uma pausa no vídeo, tenta responder certo ou errado, você já sabe. Viu algum erro na questão? Não. Então, a princípio, a questão está certa. Olha, acertamos a questão. Vamos para a nossa questão 12, que diz o seguinte, promotor de justiça não, agora é assistente administrativo 2022, que diz o seguinte: caso um candidato ao cargo de presidente da República não se identifique com a ideologia de um dos partidos políticos existentes no Brasil, ele pode lançar candidatura avulsa, ou seja, independentemente de filiação partidária. Essa ficou fácil, né, meu guerreiro, minha guerreira? Porque você já sabe exatamente. Não tem candidatura avulsa. E você marca o quê? É errado. Candidatura avulsa, você já marca errado. Aqui é para revisar certo ou errado. Rápida questão para ganhar tempo. Questão 13. Olha aí, promotor de justiça. 2021 agora, viu? Você já pode perceber, meu guerreiro, minha guerreira, várias questões, principalmente para promotor de justiça, as questões mais recentes, 2023, certo ou errado. Diz o seguinte: caso referido ao hospital, olha aí, tem a historinha, você lê a historinha, vamos ler a historinha, olha aí. A União, por intermédio do Ministério da Saúde, firmou convênio com o município catarinense para a construção de um hospital materno-infantil. Por meio desse convênio, a União repassou ao município 60 milhões de reais, enquanto o município deveria, a título de contrapartida, investir 6 milhões de reais na obra. Considerando a grande relevância do hospital para a comunidade local, o prefeito decidiu contratar diretamente a empresa responsável pela construção. Aí vem a assertiva a partir dessa situação hipotética, ajude o item a seguir. Caso o referido hospital fique pronto nos 3 meses que antecedem a eleição municipal, a inauguração dele somente poderá ser feita após o período da eleição, sob pena de o prefeito praticar ato de improbidade administrativa. Vai cair na sua prova, principalmente aí, meu guerreiro, minha guerreira, no TSE unificado, historinha aí perguntando a você se vai ser certo ou errado. Você viu algum erro, meu guerreiro e minha guerreira? Olha aí, questão erradíssimo, exatamente, questão errada, porque diz aqui, a inauguração dele somente, olha aí, somente você já sublinha, já circula e vai, poderá ser feita após o período da eleição, sob pena de o prefeito praticar ato de improbidade administrativa. Errado. Questão 14 diz o seguinte, promotor de justiça: a AIME, o que é AIME, Robson? Olha aqui, ação de impugnação de mandato eletivo. Falou em AIME, a ação de impugnação de mandato eletivo destina-se a impugnar mandato eleitoral conquistado com abuso de poder econômico, não se aplicando aos casos em que ainda há abuso de poder político. Olha aí, meu guerreiro, vai cair na sua prova, AIME, exatamente. Certo ou errado? Questão errado, exatamente. Vamos agora para a nossa questão 15, que diz o seguinte: a AIME, olha aí, mais outra questão, promotor de justiça, a AIME é ação pública
constitucional de natureza desconstitutiva e de caráter civil eleitoral. E aí, ação pública, você já sabe, falou em ação pública, é ação pública incondicionada. A ação pública constitucional de natureza desconstitutiva de caráter civil e eleitoral, certo ou errado? Viu algum erro na questão, meu guerreiro? Não, então você já marca certo. Olha aí, vamos para mais uma questão, questão 16, que diz o seguinte: promotor de justiça. São igualmente legitimados a propositura da AIME, ação de impugnação de mandato eletivo, os candidatos, as coligações e os partidos políticos. Você já sabe. Dá uma pausa no vídeo e tenta responder, meu guerreiro e minha guerreira. Viu algum erro na questão? Não. Então você já marca certo. Olha aí, questão 17. Dada a natureza jurídica da AIME, ação de impugnação de mandato eletivo, vai cair na sua prova. Dispensa-se sua tramitação em segredo de justiça. E aí, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Aqui não, né? Aqui não, você já sabe. Questão errado. Questão 18, o prazo para o ajuizamento da AIME é de até 15 dias, contados da data da diplomação. E aí, você acertaria essa questão, meu guerreiro e minha guerreira? Será mesmo que é de 15 dias contados para ajuizamento da AIME? Exatamente, você marca como certo. Questão 19, define-se promotor eleitoral como promotor de justiça integrante do Ministério Público Estadual que atua perante os juízes eleitorais e as juntas eleitorais nas eleições municipais. E aí, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Você já sabe, é errado. Vamos agora à questão 20, diz o seguinte: o princípio da independência funcional veda ao Procurador-Geral da República acumular encargos próprios do Procurador-Geral Eleitoral. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado? Brincadeira, né? Falou dos princípios da independência funcional, meu guerreiro e minha guerreira, não fala em vedação. Exatamente, 20 questões. Vamos agora, meu guerreiro e minha guerreira, resolver mais 20 questões. Ao todo são 120 questões, rápida e estratégica. Olha aí, promotor de justiça, foi anulada a questão. Vamos pular. Você pode parar e dar uma lida, mas aqui, para ganhar tempo, vamos pular as questões anuladas e desatualizadas. Questão 22 diz o seguinte: o regime democrático, o princípio da separação dos poderes, restringe a atuação do Ministério Público Eleitoral a um âmbito judiciário a partir da deflagração do processo eleitoral. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado a questão? Você já sabe, questão errado. Vamos para a nossa questão 23, promotor foi anulada, você pode dar uma pausa e ler. Mas vamos pular a questão, vamos para a questão 24, que diz o seguinte: situação hipotética, Joaquim foi eleito prefeito de seu município. Porém, 7 meses depois da eleição, a Justiça Eleitoral local cassou o mandato em razão da constatação da prática de abuso do poder econômico. E assim marcou novas eleições. A esposa do prefeito cassado, então, habilitou-se para nova disputa eleitoral assertiva. Nessa situação, a esposa do prefeito cassado é elegível para disputar um novo pleito, pois não há inelegibilidade em eleições suplementares. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão errado, exatamente, ela é inelegível. Vamos agora, meu guerreiro e minha guerreira, questão 25, procurador Sebrasp 2021. Situação hipotética, José, condenado por comercializar CDs falsificados, o que foi configurado o crime de violação a direito autoral, cumpriu fielmente as penas, tendo a restritiva de direito sido cumprida integralmente em 26 de 3 de 2020. Ele pretendia se candidatar para o cargo de prefeito das eleições de 2020. Assertiva. Para as eleições de 2020, José encontra-se inelegível pela prática de crime contra o patrimônio privado. Você já sabe, questão certíssima. Por quê, meu guerreiro e minha guerreira? Olha aqui, passou os 8 anos, se não me falha a memória, os 8 anos, não. Então, ou seja, ele está inelegível, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora à questão 26, que diz o seguinte: o parecer dado por Tribunal de Contas que rejeita as contas de atual mandato do Poder Executivo tem o poder de impedir que este se candidate à reeleição ou concorra a outro cargo público até que as contas sejam julgadas pelo Poder Legislativo competente. Você já sabe, pode dar uma pausa no vídeo e tentar responder exatamente. Questão que errado, meu guerreiro
e minha guerreira. Vamos agora para a questão 27, que diz o seguinte: a conduta ilícita, olha que é aí para delegado de polícia, a conduta ilícita da capacitação de sufrágio poderá fundar-se em atitude culposa e contra as decisões que julgar procedente a representação, caberá recurso no prazo de 15 dias contados da sua publicação no Diário Oficial. E é certo ou errado? Será que é culposa, atitude culposa, meu guerreiro? Você já sabe, questão errado. Vamos agora à questão 28, que diz: para apuração de captação de sufrágio, consideração as condutas praticadas pelo candidato no período compreendido desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Dá uma pausa, tenta responder certo ou errado. Você já sabe, vê algum erro? Não, então a questão está certo. Vamos para a nossa questão 29, que diz: o prazo para propositura de representação por captação ilícita de sufrágio é imprescritível. Você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, dos crimes imprescritíveis, principalmente lá no artigo 5º, que fala dos crimes imprescritíveis. Você já sabe, meu guerreiro, questão errado. Vamos agora para a questão 30, delegado de polícia, que diz: o registro concedido será extensivo a outras pesquisas semelhantes que a instituição privada queira realizar. Vamos ler a historinha que diz: determinada instituição privada solicitou à Justiça Eleitoral o registro de pesquisas de opinião pública a respeito das eleições e dos candidatos que delas participam para posterior divulgação. Na ocasião, a instituição omitiu, no período de registro, o nome do contratante da pesquisa, o valor pago pela pesquisa, a origem dos recursos necessários, a metodologia e o período de realização da pesquisa. A respeito da situação hipotética de aspectos a ela pertinentes, julgo o item a seguir: o registro concedido será extensivo a outras pesquisas semelhantes que a instituição privada queira realizar. Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Você já sabe exatamente. Questão erradíssima. Eu faço o seguinte, quando tem a historinha, não vou direto na historinha, eu leio a assertiva. Às vezes nós lemos a assertiva, já dá para matar a questão. Às vezes nós vamos a historinha. Vamos agora à questão 31, que diz o seguinte: olha aí, delegado de polícia, mesma historinha, diz o seguinte: os representantes legais da referida instituição privada não serão responsabilizados penalmente caso a pesquisa de opinião pública sem o prévio registro não seja efetivamente divulgado. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Linda questão, exatamente. Viu algum erro na questão? Não. Então a questão está certo. Vamos ver agora nossa questão 32, delegado de polícia de Sergipe. Diz o seguinte: a historinha mesma é a mesma. As informações omitidas a respeito da pesquisa de opinião pública são necessárias para aceitação do registro na Justiça Eleitoral. Você já sabe, dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Vê algum erro na questão? Não, então a questão está certo, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora a BIM. As eleições para presidente da República aplica-se o princípio majoritário. Olha aí, presidente da República, os poderes executivos, princípio majoritário, assim como os senadores. Deputados, meu guerreiro e minha guerreira, e vereadores são proporcionais, elegendo-se o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, incluídos os brancos e os nulos. Olha aí, brincadeira, no finalzinho aqui não pode, questão que é errado, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora para a questão 34. Para a realização da prestação de contas pelo sistema simplificado, a legislação considera o critério do montante de recursos financeiros utilizados na campanha e, no caso das eleições para prefeitos e vereadores, a quantidade de eleitores do município. E agora, linda questão, certo ou errado, você já sabe a questão. Você pode dar uma pausa no vídeo e tentar responder, meu guerreiro e minha guerreira. Aqui, para ganhar tempo, você já sabe que a questão está certíssima, exatamente, questão certo. Você pode dar uma pausa no vídeo e tentar responder. Aqui, viu algum erro na questão? Não, então a questão está certa. Questão 35, defensor público 2017, desatualizada. Vou pular, mas você pode dar uma pausa e ler a questão. Questão 36 diz o seguinte: as sanções previstas na lei para o caso de condutas vedadas nas campanhas eleitorais atingem exclusivamente os agentes públicos responsáveis por ela. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Você viu essa palavra exclusivamente, sobrinha, circula, mas a princípio está errado. Por quê? Quase 100% quando viu essas palavras
Não, nunca exclusivamente, necessariamente a questão está errada. Vamos ver agora a questão 37 que diz: uma vez que o direito de ser votado integra o rol dos direitos e garantias individuais e que estes, por força constitucional, não podem ser abolidos, as condições de elegibilidade não podem ser objeto de proposta de emenda à Constituição Federal. E aí, certo ou errado? Dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Viu erro na questão? Viu? Então você marca errado, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora à questão 38. Desatualizada, dá uma pausa, tenta ler para você entender, mas aqui nós vamos pular. Questão 39 diz o seguinte, olha aí, TRE Goiás, analista judiciário, área judiciária, 2015. No período compreendido entre os 3 meses que antecede o pleito e a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos nomear ou exonerar de ofício o servidor público na circunscrição do pleito, mesmo que ele seja ocupante de cargo em comissão. E aí, certo ou errado, você pode dar uma pausa no vídeo e tentar responder. Você já sabe, questão errado. Vamos agora à questão 40. Diz o seguinte: o crime de corrupção eleitoral configura-se com a mera promessa de vantagem, mesmo que de caráter geral, e posta como um benefício à coletividade, não se exigindo, portanto, dolo específico consistente na obtenção de voto de determinados eleitores ou na promessa de abstenção. E aí, você dá uma pausa e tenta responder. Dolo específico, meu guerreiro, minha guerreira, será exatamente, não se exige o dolo específico? Não, exige sim o dolo específico. Vamos agora para a nossa questão. Meu guerreiro e minha guerreira, já resolvemos 40 questões exatamente em menos de 20 minutos. Aqui é rápido, revisão rápida para você ver como está o seu estudo e para você ter a noção do como o Sebrasp está cobrando assertiva. Direito eleitoral, coloquei aí, não coloquei os TRE para nós resolver primeiro essas 120 questões. Começou em 2023, aí caiu para a delegada de Alagoas, que eu fiz esse concurso, acertei essa questão. E vamos resolver essas questões aí rápido para você ver como cai na prova, principalmente para as vidas que não têm condições de assinar o que concursos, meu guerreiro, minha guerreira, ou TEC concursos, ou estratégia, ou gran cursos, aqui para ajudar as vidas que mais precisam. 2015, TRE, analista judiciário. No processo eleitoral, ao contrário do que ocorre no rito ordinário, é inadmissível, exatamente, é inadmissível o oferecimento de queixa-crime e ação penal privada subsidiária, ainda que o Ministério Público não tenha oferecido denúncia, requerido diligências ou solicitado o arquivamento do inquérito policial. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Aquele, meu guerreiro e minha guerreira, você leu aqui, inadmissível. É brincadeira, né? Você já marca a questão como errado. Vamos ver agora a questão 42. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o domicílio eleitoral não se confunde necessariamente com domicílio civil. A circunstância de o eleitor residir em determinado município não constitui obstáculo para que ele concorra como candidato a cargo eletivo em outra localidade, se nela for inscrito e mantiver vínculos políticos e econômicos. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado? Você já sabe, viu? Erro na questão não, você marca como certo. Questão 43, anulada. Dá uma pausa, tenta responder, mas eu vou pular a questão. Questão 44, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dada a necessidade de resguardar a segurança jurídica, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que no curso de pleito eleitoral impliquem mudança de jurisprudência, não terão aplicabilidade imediata a caso concreto, de modo que somente terão eficácia sobre outros casos num pleito eleitoral subsequente. E, meu guerreiro, certo ou errado? Você viu aí várias pegadinhas, mas não, essa questão está certíssima, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 45, TRE, analista judiciário, área judiciária 2015. Ainda que decisão que verse sobre processo eleitoral do cargo de governador de estado proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral ofenda diretamente a Constituição Federal, não cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal dessa decisão. E aí, meu guerreiro, olha, falando sobre recurso certo ou errado, você já sabe, viu algum erro na questão? Não, então você marca como certo. Vai cair recurso, viu, na sua prova. Olha aí, questão 46, questão desatualizada. Dá uma pausa e lê a questão, mas eu vou pular a questão. Questão 47 diz o seguinte:
No que diz respeito à propaganda política, as novas regras criadas recentemente pelas chamadas mini-reformas eleitorais, que trouxeram importantes alterações em vários pontos da legislação eleitoral, não foram aplicadas nas eleições de 2014, certo ou errado? Dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Você viu algum erro na questão? Não. Então você marca a questão como certo. Questão 48 diz o seguinte: tendo a elegibilidade como a inelegibilidade, exatamente, tendo a elegibilidade como a inelegibilidade se apresentam como dever, ambas de forma positiva, cabendo aos tribunais regionais eleitorais verificar se o interessado preenche as condições exigidas e decidir sobre as inelegibilidades que possam alijar o direito à candidatura. Certo ou errado? A questão, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe exatamente, questão que é errado. Vamos agora para a nossa questão 49. Para o fim previsto na Constituição Federal, considera-se analfabeto e, portanto, inelegível aquele que, mesmo sabendo ler e escrever frases simples, não tem as habilidades necessárias para satisfazer suas demandas pessoais cotidianas e para se desenvolver pessoal e profissionalmente aí. Certo ou errado? Vai cair na sua prova, meu guerreiro e minha guerreira. Você já viu aí erros? Você marca a questão como errado. Olha aí, questão 50. A lei cria reserva de vagas para ambos os sexos ao determinar que cada partido político ou coligação, ao realizar o registro de candidatos, deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidatos de cada sexo. Certo ou errado? Dá uma pausa, tenta responder, olha aí, a respeito da Lei 9.504 de 97, meu guerreiro e minha guerreira. E aí, certo ou errado a questão? Falando aí, viu? Erro não, você marca a questão como certo. Questão 51, desatualizada. Dá uma pausa, lê a questão, mas eu vou pular. Questão 52 diz o seguinte: para a instauração de um partido político, basta a lavratura do registro de seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, pois a lei julga desnecessária a inscrição do partido nos modos da legislação civil. Brincadeira essa questão, né, meu guerreiro e minha guerreira? Você dá uma pausa, tenta responder, mas não, tem que registrar, meu guerreiro e minha guerreira, no cartório civil. Depois que registrar, meu guerreiro e minha guerreira, você vai lá no Estatuto do Tribunal Superior Eleitoral. Questão 53 diz o seguinte: para ter registro efetivado e seu caráter nacional comprovado, o partido deve alcançar o denominado apoiamento mínimo de eleitores, comprovado por certidões que devem ser lavradas no prazo máximo de 15 dias após conferência por semelhança pelos escrivães judiciais. Você já sabe, dá uma pausa no vídeo e tenta responder, mas aqui a questão está o quê? Errado. Vamos para a questão 54, que diz: diante de notícia fundamentada em irregularidade no cadastro e comprovada fraude eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral deve determinar a realização de revisão do eleitorado, processo mediante o qual pode ocorrer a exclusão do eleitor por ofício, por requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor, sendo dispensável o comparecimento pessoal do eleitor para confirmar a sua inscrição. Já sabe, dá uma pausa no vídeo e tenta responder, mas aqui para ganhar tempo, questão errado. Vamos agora à questão 55. Alistamento eleitoral é o ato jurídico pelo qual a pessoa natural adquire perante a Justiça Eleitoral capacidade eleitoral ativa e passa a integrar o corpo de eleitores de determinada zona em sessão eleitoral. Já sabe, dá uma pausa no vídeo, certo ou errado? Linda questão, vai cair na sua prova. Exatamente, meu guerreiro, minha guerreira, capacidade eleitoral ativa, passiva, mas essa questão está certíssima. Questão 56. As únicas hipóteses de cancelamento da inscrição e a consequente exclusão do eleitor do cadastro nacional são suspensão dos direitos políticos, falecimento do eleitor, pluralidade de inscrições e o fato do eleitor deixar de votar em 3 eleições consecutivas. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, são as únicas hipóteses? Você dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Olha aí, únicas, nunca, exclusivamente, necessariamente? Errado. Questão desatualizada, 57, dá uma pausa, lê assertiva, mas eu vou pular. Questão 58, desatualizada, dá uma pausa, tenta ler, mas eu vou pular. Questão 59 diz o seguinte: embora lhes esteja assegurada autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento, os partidos políticos são legalmente proibidos de adotar o uso de uniforme para seus membros. E aí, linda questão, meu guerreiro e minha guerreira,
Questão 59, exatamente, os partidos políticos, meu guerreiro e minha guerreira, estão proibidos de adotar o uso de uniformes para seus membros. Questão 60 diz o seguinte, olha aí, técnico judiciário, exatamente TRE Goiás 2015, diz o seguinte, o eleitor que nos termos da legislação eleitoral seja obrigado a votar e não faça, estará sujeito a multa, caso não se justifique perante o juiz eleitoral competente até 60 dias após a realização da eleição. E aí você acertaria essa questão? Vai cair na sua prova, questão linda, maravilhosa. Viu algum erro na questão, meu guerreiro e minha guerreira? Você viu algum erro na questão? Então você já marca a questão como o quê? Questão certíssima. Vamos agora, meu guerreiro e minha guerreira, resolver a questão 61. Acabamos de resolver 60 questões em menos de 30 minutos. Diz agora a questão 61. O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos territórios tem a atribuição de atuar como Procurador-Geral perante o Tribunal Superior Eleitoral e pode indicar outros procuradores em exercício no DF para auxiliar. Você já sabe, dá uma pausa no vídeo e tenta responder, mas a questão está errada, exatamente, questão errada, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos questão 62, que diz, se houver a prática de crimes comuns conexos com delitos de natureza eleitoral, terá de haver necessária separação de processos de acordo com o preceito expresso do Código Eleitoral, não se aplicando a regra geral do CPP, por se tratar de normas subsidiária ou supletiva. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado? Você dá uma pausa, tenta responder, mas você viu ali exatamente necessária? Você já fica com a orelhinha ligada, meu guerreiro, minha guerreira, as anteninhas de Chapolin Colorado ligadas, mas a questão está errado. A competência da Justiça Eleitoral em matéria criminal segue a simetria constitucional para os agentes que possuam fórum por prerrogativa da função, não alcançando os crimes políticos. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, não alcança os crimes políticos? Exatamente, linda questão, caiu para Defensor Público Federal, questão certíssima, não alcança os crimes políticos. Questão 64, Defensor Público Federal, admite-se a absolvição sumária no processo penal eleitoral, ainda que esta não se encontre prevista de forma expressa no aludido procedimento conforme inteligência do STF. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado a questão? Vê algum erro? Não. Marca certo, corre para o abraço. Questão 65, o interrogatório do réu, ainda que não contemplado de forma expressa no rito estabelecido no processo penal eleitoral, deve ser realizado ao final da instrução consoante orientação firmada pelo STF. E aí, certo ou errado a questão? Vê algum erro na questão? Não. Então você marca certo e corre para o abraço. Questão 2015, Defensor Público Federal, tem a historinha que diz o seguinte, nas vésperas de certa eleição foram divulgadas informações pela imprensa, pelo rádio e pela televisão na propaganda eleitoral acerca de fatos inverídicos, porém de natureza favorável ao candidato Marivaldo, capaz de exercer influência positiva na avaliação dele perante o eleitorado, mas que não ofenderam, negrediram ou distorceram a imagem de adversários políticos de Marivaldo. Exatamente, mas que não ofenderam, denegriram ou distorceram a imagem de adversários políticos de Marivaldo. Nessa situação hipotética, o fato foi penalmente atípico, ainda que enganosa propaganda, pois esta não ofendeu, denegriu ou distorceu a imagem de adversários políticos de Marivaldo. Além disso, para a caracterização de delitos, seria obrigatória a demonstração concreta de danos causados pela referida divulgação de informações. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado a questão 66? Você pode dar uma pausa no vídeo e tentar responder, mas você viu o erro, você marca a questão como errado. Questão 67, olha aí, outra historinha que diz: Zoroastro, servidor público municipal da cidade de Juazeiro, Bahia, onde exerce permanentemente suas funções na Secretaria de Assistência Social, mora e reside com a família nesse mesmo município, no qual é reconhecido por sua militância em defesa das pessoas mais necessitadas economicamente. Com o objetivo de candidatar-se a vereador na cidade de Petronila, Pernambuco, Zoroastro declarou perante a Justiça Eleitoral desse estado da Federação possuir domicílio eleitoral nessa cidade.
Nessa situação hipotética, houve crime impossível pela ineficácia absoluta do meio decorrente da qualificação do declarante apresentada perante a Justiça Eleitoral e do domicílio necessário do servidor público, já que a partir dessas informações seria plenamente possível ao órgão eleitoral constatar a inverdade da declaração feita por Zoroastro. Além disso, seriam imprescindíveis para a configuração do crime a existência do dolo específico e a comprovação da materialidade. Linda questão envolvendo crimes com direito eleitoral. Você já sabe, meu guerreiro, minha guerreira, a questão é errado. Questão 68, desatualizada, dá uma pausa, tenta responder, mas eu vou pular. Questão 69 diz o seguinte: Câmara dos Deputados 2014, 5% dos recursos do fundo partidário são distribuídos igualmente entre os partidos com status registrados no Superior Tribunal Eleitoral e 95% na proporção das cadeiras obtidas por partido da eleição mais recente para a Câmara dos Deputados. Meu guerreiro, vai cair na sua prova. Certo ou errado a questão? Exatamente, a questão está errado. Vamos agora à questão 70, diz o seguinte: o uso da fórmula de Ordet, deve ser isso mesmo, para distribuir nas eleições brasileiras as cadeiras entre os partidos concorrentes, contribui para o aumento do número de partidos com representantes na Câmara dos Deputados. Aí, você já conhecia essa fórmula de Ordet, meu guerreiro e minha guerreira? Exatamente, essa questão é muito difícil, mas principalmente para quem já estudou a questão, mas você marca a questão como errado, exatamente. Não sabe a forma? Vá pesquisar sobre The Ordet. Vamos agora à questão 71, que diz o seguinte: são vedados no período de campanha eleitoral a doação de brindes, o uso de outdoors e a promoção de espetáculos com objetivo de propaganda eleitoral. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, dá uma pausa no vídeo e tenta responder. São vedados? Exatamente, são vedados. Vamos agora à questão 72, desatualizada, dá uma pausa, tenta ler a assertiva. Questão 73 diz o seguinte: os prazos para a interposição de recurso especial e ordinário nos processos da Justiça Eleitoral são de 3 dias e de 5 dias, respectivamente. E aí, meu guerreiro, será mesmo que são de 3 dias e 5 dias? Você já sabe. Não, meu guerreiro, minha guerreira, 5 dias não, 3 dias. Vamos agora exatamente, questão 74, anulada, dá uma pausa, lê a assertiva, mas eu vou pular. Questão 75, como decisão do TSE que declara inválida lei federal, cabe recurso ordinário para o STF, no prazo de 10 dias, contado da sua publicação. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Contra a decisão do TSE que declara inválida lei federal, cabe recurso ordinário diretamente para o Supremo Tribunal Federal? Não. Meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe, questão errado. Vamos agora, questão 76, são absolutamente inelegíveis os indivíduos que tenham menos de 16 anos de idade, os estrangeiros, os privados temporariamente de seus direitos políticos e todos aqueles que não puderem se alistar como os eleitores. Ei, vai cair na sua prova, certo ou errado? A questão são absolutamente, você viu absolutamente, ficou com medo, né? Mas a questão aqui está certíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora para a questão 77, que diz: é inelegível o servidor público militar da Força Aérea Brasileira reformado por idade ou por incapacidade física, meu guerreiro e minha guerreira. Brincadeira, né? Questão errado. Questão 78. A titularidade de mandato eletivo e a candidatura à reeleição, quando acumuladas, atuam no ordenamento jurídico brasileiro como condições de elegibilidade. Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Viu algum erro? Não. Então você marca certo e corre para o abraço. Questão 79. Os analfabetos são absolutamente inelegíveis, sendo possível o reconhecimento do analfabetismo, mesmo depois de o candidato ter sido eleito e diplomado. Em meu guerreiro e minha guerreira, você viu absolutamente inelegíveis? Exatamente, questão linda, maravilhosa, certíssimo. Vamos agora à questão 80, que diz: os partidos políticos deverão se registrar no Tribunal Regional Eleitoral de qualquer uma de suas sedes para adquirir personalidade jurídica. Você está rindo com essa questão, né, meu guerreiro e minha guerreira? Partidos políticos deverão, você viu deverão, você já fica com as anteninhas ligadas. Registrar no TRE não. TRE não, meu guerreiro e minha guerreira. TSE, mas antes tem que registrar no cartório civil. 80 questões, menos de 40 minutos. Vamos agora para nossa reta, chegar a 100 questões
Vibração total agora, nossa questão 81, que diz o seguinte, anuladas, vamos pular, dá uma pausa, lê assertiva, meu querido, para você revisar, mas aqui eu vou pular. Questão 82, aos partidos políticos é assegurada a exclusividade de sua denominação, de sua sigla e de seus símbolos a partir do registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, certo ou errado, meu guerreiro, minha guerreira? Você já sabe, viu algum erro na questão? Mas você viu ali exclusividade, eita, exclusividade, o Robson falou, sublinhar, circular, porque na maioria está errado, mas aqui não, aqui está certíssima a questão. Questão 83 diz o seguinte, o Instituto da Reeleição se aplica aos cargos de Presidente da República, de Governador de Estado, de Governador do Distrito Federal e de Prefeito. O Instituto da Reeleição se aplica, meu guerreiro, minha guerreira, a governador, presidente, prefeito, os cargos do executivo, certo ou errado, linda questão, você já sabe, né, meu guerreiro, minha guerreira? Certíssima questão, essa você acertaria, né? 84 diz o seguinte, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os indivíduos na faixa etária dos 18 anos aos 60 anos e facultativos para os indivíduos analfabetos, os que tenham mais de 60 anos de idade, os que tenham entre 16 e 18 anos de idade. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, 60 anos de idade, certo ou errado a questão, né? Essa questão você está sorrindo, porque você já sabe que está errado. Questão 85, para ter direito a concorrer ao cargo de deputado federal, o governador do estado deverá renunciar ao mandato até 6 meses antes do registro de sua candidatura. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado a questão? Registro de candidatura? Não, né? Brincadeira, né? Vamos agora, meu guerreiro, minha guerreira. Questão 86. O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado é causa justificadora da perda ou suspensão de direitos políticos. Olha aí, perda, meu guerreiro, minha guerreira, mas suspensão, cancelamento da naturalização, perda e suspensão, os dois não, né? Brincadeira, né, meu guerreiro e minha guerreira? Vamos agora, 87, diz o seguinte, a nossa questão 87. A ação de impugnação de mandato que tramitará em segredo de justiça não permite que os integrantes de polo ativo sejam responsabilizados por sua propositura em caráter temerário ou de má-fé, uma vez que a referida ação visa ao fim público de moralização do processo eleitoral. Certo ou errado essa questão? Você já sabe, linda questão, mas tem erro, né? Questão errada. Vamos agora à questão 88. Entre os princípios norteadores do direito eleitoral brasileiro, inclui-se o princípio da igualdade, olha aí, certo? O princípio do devido processo legal, certo? O princípio da publicidade, certo? E o princípio da preclusão ou da eventualidade. Linda questão, certíssima, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 89, exatamente, nossa questão 89 diz o seguinte... Introduzida num texto constitucional por meio de emenda, a nova redação do dispositivo que consagra o princípio da anualidade da lei eleitoral, aperfeiçoou a redação do texto constitucional, ao igualar os conceitos de vigência ou aplicação e de eficácia. Linda questão, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado? Exatamente, linda questão, mas você viu o erro, né? Aplicação e de eficácia, igualmente igualar? Não, né? Questão 90 desatualizada, dá uma pausa, você lê a questão para ter aquele conhecimento. Se você não leu, eu já fiz isso, mas eu vou pular a questão 91. Tido como princípio basilar do direito eleitoral, inscrito no texto constitucional, o princípio da eficiência determina que o agente político ou o administrador seja 100% eficiente. Olha aí, meu guerreiro, viu? 100% eficiente, você fica com medo de marcar a questão como certa, mas essa questão está certo ou errado, né? Brincadeira, falou em 100% eficiente, você diz, opa, exatamente, tem no artigo 37, fala do LIMP, famoso LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ao princípio da eficiência, mas o administrador seja 100% eficiente, né, meu guerreiro e minha guerreira? Brincadeira, né? 100% eficiente, só Deus, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora à questão 92, desatualizada, dá uma pausa no vídeo e tentar responder para ter aquele conhecimento somente da leitura como caiu, mas eu já fiz, vou pular a questão. Questão 93, delegado de polícia da Bahia, 2013, anulada, você lê a questão para ter aquele conhecimento como caiu, mas eu já fiz isso, vou pular. Questão 94, delegado de polícia Bahia, 2013, diz o seguinte: será cancelado o registro do eleitor com menos de
70 anos de idade, ausente, sem justificativa, em 3 ou mais eleições consecutivas. Linda questão, meu guerreiro e minha guerreira, essa questão 94. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, você já sabe. Questão certíssima, questão. Caiu para delegado, viu? A primeira questão que resolvemos certo ou errado caiu para delegado de Alagoas. Acertei, você pode perceber. Cai para delegado de direito eleitoral. Diz o seguinte: participa da composição dos tribunais regionais eleitorais um representante do MP, meu guerreiro, minha guerreira. Falou representante do MP, compor TRE, TSE, brincadeira, né? Questão errado. Vamos agora à nossa questão 96, que diz o seguinte: o advogado que estiver regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil poderá servir como juiz eleitoral de primeira instância. Aí, certo ou errado? Pode ou não pode? Dá uma pausa e tentar responder. Questão errado, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 97 diz o seguinte: compete ao juiz eleitoral tanto o registro quanto a cassação do registro de candidato a prefeito. Caiu para delegado, certo ou errado? Linda questão, dá uma pausa, tenta responder, mas aqui a questão está certo. Questão 98, delegado, desatualizada, dá uma pausa, lê assertiva como foi. Olha aí, você tenta responder na contemporaneidade, se a questão estaria certo ou errado. Questão 99, TRE, Rio de Janeiro, 2012, diz o seguinte: no processo de exclusão de alistamento eleitoral, a defesa pode ser realizada pelo próprio interessado, por outro eleitor ou ainda por delegado de partido. Olha aí, linda questão, viu? Essa questão 99, você dá uma pausa, tenta responder. Exatamente, a questão está linda, maravilhosa, certo. Questão 100, desatualizada, dá uma pausa, lê assertiva, meu guerreiro, minha guerreira, 100 questões em menos de 50 minutos. Vamos para a nossa reta final, exatamente. Vamos para a nossa questão 101, são 120 questões. Vou gravar 3 vídeos, primeiro vídeo 120 questões, depois outro vídeo, até respondermos todas as questões. Direito eleitoral, Sebrasp, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira, 336 questões. Questão 101 diz o seguinte: o processo de cancelamento de alistamento eleitoral não pode ser iniciado de ofício por juiz eleitoral. E aí, certo ou errado? O processo de cancelamento de alistamento eleitoral não pode ser iniciado de ofício por juiz eleitoral, viu? Não, sobrinha, circula, mas a princípio a questão está errado. Questão 102, TRE, técnico do judiciário, viu? Do Rio de Janeiro. Cessada a causa do cancelamento, o eleitor estará automaticamente qualificado a votar? Olha aí, meu bem, tem historinha? Não. Cessada a causa do cancelamento, o eleitor estará automaticamente? Você vê aí a palavra automaticamente, meu guerreiro e minha guerreira? Não, né? Brincadeira, né? Questão errado. Questão 103. Olha aí, tem historinha, não tem historinha. Caso seja detectada a existência nos registros do determinado Tribunal Regional Eleitoral, exatamente. Caso seja detectada a existência nos registros de determinado Tribunal Regional Eleitoral de inscrição de um mesmo eleitor em mais de uma zona eleitoral sob sua jurisdição, o fato deverá ser comunicado ao juiz competente para que se proceda ao cancelamento de uma das inscrições. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Questão 103, certo ou errado? Linda questão, viu? Algum erro não, né? Tem exatamente de comunicar, o juiz procede aí o cancelamento de uma das inscrições. Questão 104, a suspensão ou perda de direitos políticos não dá causa ao cancelamento do alistamento eleitoral. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, vai cair na sua prova, né? Brincadeira essa questão, você com certeza na altura do campeonato você acerta a questão. Questão 105, a nomeação dos membros das juntas eleitorais deve ocorrer 60 dias antes das eleições e a escolha desses membros deve ter sido aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado a questão? Exatamente, questão linda, maravilhosa. Vê algum erro? Diz o seguinte: a nomeação dos membros das juntas eleitorais deve ocorrer 60 dias antes das eleições. Exatamente, 60 dias antes das eleições. E a escolha desses membros deve ter sido aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Linda questão, questão certíssima. Vamos agora para a questão 106, TRE, técnico judiciário do Rio de Janeiro, 2012. Não pode haver mais de uma junta eleitoral por zona. Olha aí, questão linda, maravilhosa, pequenininha, mas se você já sabe, você responde ela em menos de 3 segundos. Questão errada, não pode haver mais de uma zona eleitoral por zona, não pode haver mais de uma junta eleitoral por zona, não pode sim. Não deixou a questão ali errado. Questão 107 diz o seguinte: as juntas eleitorais devem ser compostas necessariamente por pelo menos um juiz
juiz eleitoral, meu guerreiro, certo ou errado? Falou em juiz eleitoral? Não, é juiz de direito, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora à questão 108, que diz o seguinte, nossa questão 108, compete à junta eleitoral a apuração das eleições realizadas nas zonas sob sua jurisdição, certo ou errado? Dá uma pausa, tenta responder, linda questão, viu? Eu não, questão certo. Vamos, questão 109. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral cabe a todos os ministros do tribunal que se revestem no cargo, meu guerreiro. Todos, você viu ali, meu guerreiro e minha guerreira, todos, não é todos não, todos, sobrinha, circula, a princípio a questão está errada, e aqui exatamente a questão está errada. Questão 110, desatualizada, dá uma pausa e tenta ler assertiva. Vamos agora à questão 111. A votação e a totalização dos votos devem obrigatoriamente ser realizadas por meio eletrônico. E meu guerreiro e minha guerreira, você está vendo ali obrigatoriamente? Exatamente, você está vendo ali obrigatoriamente, você está pensando, poxa, obrigatoriamente, necessariamente, exclusivamente, não, nunca, jamais. Exatamente, questão está errado. Questão 112, desatualizada, dá uma pausa, lê assertiva, para se você nunca fez isso, se não tem conhecimento, para você ver como cobrou, mas outra questão desatualizada, dá uma pausa, lê assertiva. Vamos agora à questão 114, TRE, Técnico Judiciário, Administrativa, Rio de Janeiro, 2012, do despacho, quem deferiu o requerimento de transferência de domicílio eleitoral não cabe recurso? E meu guerreiro, minha guerreira, a questão 114, linda questão, diz o seguinte, do despacho, quem deferir o requerimento de transferência de domicílio eleitoral não cabe recurso? Não, aí deixou a questão errado. Questão 115. Em nenhuma hipótese pode ser realizada a revisão de eleitorado em um ano eleitoral. Aí você para de, poxa, em nenhuma hipótese. Será que a questão está errada? Está errada. Em nenhuma hipótese, meu guerreiro, minha guerreira. Você já viu aí? Nem nenhuma, nunca, exclusivamente, necessariamente, jamais. A princípio, a questão está quase 100% errada. E aqui, em nenhuma hipótese poderá ser realizada a revisão de eleitorado em ano de eleição. Questão 116, desatualizada, dá uma pausa, lê assertiva, tem historinha, olha, tem historinha, deixei a historinha para você dar uma lida. Vamos agora à questão 117. Compete ao TRE processar e julgar originariamente conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo estado. Aí você vê aí, originariamente. Será que a questão está certa? Será que a questão está errada? Aqui a questão está certa. Compete ao TRE processar e julgar originariamente conflito de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo estado. Olha aí, questão 118, a competência do TRE para julgamento de recurso interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral do respectivo estado em mandado de segurança restringe-se à hipótese de denegação da ordem. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Você vê aí, restringe-se, você diz, poxa, está certo, está errado, mas restringe, está mais para errado, aí você vai em errado, aí você acerta a questão. Nossa penúltima questão, 119, do dia 22/6/2014, às 16h45. Roubos, concursos, vibração total para ajudar as vidas que mais precisam. 120 questões de direito eleitoral para o TSE unificado. Está gostando? Se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo para ajudar as vidas que precisam. Vidas que não têm condições de assinar o que é concursos, de não assinar o TEC concursos, de não assinar, meu guerreiro e minha guerreira, as questões do Estratégia Concursos, do Gran Cursos, entre outros concursos, aqui para ajudar as vidas que mais precisam. Eu sou assinante, forma rápida, estratégica, vibração total. Se inscreve, deixa o joinha, compartilha. Vou gravar vários vídeos de direito eleitoral, todas as questões, se Deus quiser, para ajudar as vidas que precisam. Observadas as disposições da lei, é lícita a propaganda eleitoral veiculada pela internet nas 48 horas que antecedem as eleições. Ei, certo ou errado, essa questão 119, meu guerreiro e minha guerreira. Viu erro? Não. Olha aí, certíssima questão. Nossa última questão, meu guerreiro e minha guerreira, mas antes, deixa logo o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para ajudar as vidas que mais precisam. Somente será permitida a propaganda eleitoral por meio de rede social da internet se o seu conteúdo tiver sido gerado pelo próprio candidato. E meu guerreiro e minha guerreira, se somente você está com medo de marcar certo ou errado, somente você já marca errado. Gostou do vídeo? Inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha, meu guerreiro e minha guerreira, para ajudar as vidas que mais precisam. No próximo vídeo vou dar continuidade às gravações, vou terminar as 300, exatamente. Resolvemos 120 questões, mas ao todos de direito eleitoral envolvendo
todos os cargos públicos, são 336 questões. Acabou essas questões, vou para todos os TRE, juntos com o TSE, só questões dos TRE e TSE, direito eleitoral, só questão do Sebrasp, certo ou errado, tem 222 questões, vou gravar esse vídeo. Acabou, vou para direito eleitoral, SESP, ou Sebrasp, TRE, mais TSE, múltipla escolha 357, que tenho certeza que vai ajudar. Segue meu canal Robson Concurso, inscreve no canal, tem várias revisões, revisão Poder Constituinte, classificações da Constituição, sentidos da Constituição, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processo penal, revisão de direito penal, Parque São José da Costa Rica. Se inscreve no canal Robson Concurso, dê o seu joinha, compartilha, comenta se esse vídeo ajudou você de forma rápida, estratégica, é para você ver como cai na prova desde a primeira questão 2023, que é o para delegado de Alagoas, e vai regredindo. Vou tentar gravar todas as questões de direito eleitoral, certo ou errado, TRE, todos os cargos para ajudar as vidas que mais precisam. Se inscreve no canal Robson Concursos. Sou agente da Polícia Civil, focado hoje para delegado de Polícia Civil, e aqui o foco é ajudar as vidas que mais precisam. Já fui policial militar, já fui carteiro, já servi as Forças Armadas, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, venho das comunidades, venho dos bairros humildes. Meu foco é ajudar as vidas que mais precisam, e hoje, através do YouTube, no meu Instagram, servindo as vidas, fomentando a educação. Gostou? Se inscreve no canal do seu joinha e compartilha. Até o próximo vídeo. Resolvendo 122 questões, menos de 60 minutos. Você vai fazer isso lá na prova, vai ler rápido, tem certeza, marca, não tem, marca os pontozinhos ali e passa para a próxima questão, porque você vai ganhar tempo, você vai dar no mínimo umas 2 lidas ou 3 lidas na prova para ter certeza e vibrar e cantar a vitória no concurso do Tribunal Superior Eleitoral Unificado. Vibração total, concurso unificado da Justiça Eleitoral. Força e honra, até o próximo vídeo, querendo Deus não aparecer no vídeo, porque o foco é resolver as questões para ganhar tempo e ajudar as vidas que mais precisam. Gostou? Se inscreve, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.